Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tchau. Bom dia, David, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Também. Bom dia, Gi. Bom dia. Bom dia, Gi. Galera, bom dia para vocês. Opa, calma aí. Espero que todos estejam bem, tá? Dispostos aí. A gente vai continuar, né, com a nossa aula de Ásia. Quero falta um pouquinho para a gente falar. A gente vai terminar hoje tigres asiáticos. Depois vai falar um pouquinho sobre o Japão, um pouquinho sobre a Índia também. E depois a gente fala sobre África. E aí já vamos caminhando aí para nossa parte final do curso, regiões polares. Depois a gente fala um pouquinho sobre os acordos climáticos. Lembrando, galera, que eu peguei para mim a responsabilidade também de falar sobre mudanças climáticas, inversão térmica, alguns conceitos que o Júlio falou que estava um pouquinho atrasado. Então eu falei, Júlio, pode deixar comigo, eu falo ali com eles, tá? Enfim, eu falava sobre alguns processos climáticos. Depois, grupos terroristas e praticamente finalizou o curso, tá? Então a gente está na nossa reta final aí. Se bem que os temas são um pouquinho longos e vocês sabem que eu gosto de falar bastante, né? Mas enfim, galera, a gente está praticamente na nossa reta final do nosso curso, beleza? Antes de a gente começar, galera, a falar sobre Ásia propriamente, tenho duas notícias, assim, importantes, vai. Uma que é mais cenário 3, vai, digamos assim. Duas que são mais cenários políticos nacionais e outra que é um conflito internacional, né, que eu vou falar para vocês hoje, assim como eu tinha prometido que eu falaria no sábado, tá? O que acontece, galera? Sobre o cenário político nacional. Vocês viram que o ministro Celso de Mello, conhecido como decano da corte, calma aí. Conhecido, galera, como decano da corte. Isso aqui que é o decano, é o mais velho, né? O mais velho da corte. Ele ia se aposentar esse ano. Ele antecipou em 2 semanas a sua aposentadoria. Na verdade, ele só falou, né? Foi um discurso que ele fez, que ele antecipou em 2 semanas. Mas a gente acredita que ele não tivesse mentindo, né? Provavelmente ele está falando a verdade. E é atribuição do presidente indicar o novo ministro, indicar um dos ministros, né? Na verdade, lembra, no começo do ano a gente falou, o nome é ministro, mas eu particularmente detesto ministro, né? Porque ministro é um auxiliar do chefe de Estado. Na verdade, o cara é um juiz, tá? O juiz da Suprema Corte, o juiz do STF. Mas se fala ministro. Enfim, infelizmente, né? Eu não gosto. E a nova indicação do Bolsonaro foi um carinha chamado de Cássio Nunes, Cássio com K, né? E isso está levantando, galera, bastante suspeitas, assim, vai, digamos. Por quê? Porque o Bolsonaro ele foi eleito com uma plataforma de vou combater tudo isso que está aí. Tá, mas o que está aí? Não sei, mas eu vou combater o que está aí e tal. Enfim, né? Vamos tirar tudo que está aí, enfim. E ele está indicando justamente um cara que é indicado, que é amigão, né? Do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que são, talvez, do juiz ali que tem o STF, os dois mais mal vistos pela ala bolsonarista, tá? Os dois mais garantistas. O que é um juiz garantista que a gente fala? Aquele cara que tipo, faz de tudo para, com base na lei, falar que o cara não é culpado, entendeu? O cara só vai ser culpado se tiver tudo ali minuciosamente, tal, beleza, né? Se tiver tudo bem respeitadinho, tá? Isso é um dos fatores que está desagradando bastante a ala bolsonarista, digamos assim, tá?
ele está desesperado porque, assim, obviamente, ele prometeu que ele ia indicar um cara terrivelmente evangélico, né? Não sei se é um bom critério para você indicar alguém para o ministro da STF, mas o cara é terrivelmente evangélico, e ele está indicando um cara que é aliado ao mais velho existe na política e tal, né? Suspeita-se, claro, suspeita-se, não tem como admitir que seja verdade, que essa indicação tem algum tipo de ligação para a preservação da imagem do seu filho. A gente sabe que o STF já agiu algumas vezes em favor das investigações contra o Flávio Bolsonaro, tipo COAF e tal, essas coisas. Enfim, mas assim, desagradou bastante os mais bolsonaristas. Tem alguns, né, que estão tentando fazer, não, porque essa indicação, eu não sei o que lá, porque vai vir aqui e tal. Mas, na prática, galera, tá? A gente percebe que desagradou a grande maioria da base dele. Outro ponto importante, a gente vai ter um anúncio hoje de um programa social que vai substituir o Bolsa Família. Na verdade, assim, falar que esse anúncio vai ser hoje, eu particularmente, galera, eu também tô falando desse governo, mas historicamente é assim, tá? Não dá para confiar muito no que os governos falam. Por exemplo, hoje é dia 6, né? Então venceu ontem. Ontem venceu o prazo que o Paulo Guedes tinha dado de 90 dias para fazer 4 grandes privatizações. Vocês viram alguma privatização grande por aí? Cara, eu não vi nenhum anúncio, tá? Nem as empresas que vão ser privatizadas foram faladas, né? De novo, falaram que provavelmente ia ser o Porto de Santos, a Eletrobras, os Correios e mais uma que não se sabe qual. Nem o anúncio foi feito. A gente sabe que o Paulo Guedes está meio mal na fita, assim, nesses últimos tempos, e que uma ala mais militar, mais intervencionista do governo vem ganhando força. Mas ficou, teoricamente, para hoje, o anúncio do tal do Renda Brasil, ou Renda Cidadã. A gente sabe que tem o Bolsa Família, o programa social. O governo Bolsonaro quis trocar o Renda Família pelo Renda Cidadã. Aí depois ele falou que, pelo Renda Brasil, perdão, né? Pelo Renda Brasil. Aí ele falou que quem citasse de novo o nome desse programa no governo ia ser demitido e exonerado na mesma hora. Uma semana depois ele estava falando já do Renda Cidadã. Aí hoje o Renda Cidadã não pegou bem, ele voltou com o nome Renda Brasil. Ou seja, ele mesmo está falando um programa que não era mais para falar, que ele disse que não era mais para falar, tá? E provavelmente o anúncio vai ser hoje. A grande questão que está sendo feita, galera, é porque esse programa ele pretende ser um pouco mais abrangente do que o Bolsa Família. Hoje, para você receber o Bolsa Família, você tem que ter uma série de regulações, né? Então, ter registro, CPF, RG, etc. Então, tem muitas pessoas ditas invisíveis que acabam não recebendo esse programa. Esse novo programa, o Renda Brasil, ele promete pegar essas pessoas. Eu, particularmente, galera, de novo, acho difícil, porque sem um registro, é difícil você saber aonde que estão as pessoas, quanto que elas receberam, etc. Né? Mas, enfim, o governo promete que vai fazer, só que existe o medo de onde que a gente vai tirar esse dinheiro. E o anúncio provavelmente vai ser feito hoje. Quais foram as opções que foram dadas? Tirar do Fundeb, tá? O Fundo Nacional de Educação Básica, que eu já expliquei para vocês a importância que tem. Tirar dos precatórios. Precatórios é o quanto o Estado deve em dívidas com as pessoas. Então, por exemplo, o Estado me pagou errado um imposto, me cobrou a mais tal coisa, entra com uma ação contra o Estado perde. Tudo isso são precatórios. Então, você vai tirar dos precatórios, que na base, galera, é o famosíssimo calote, tá? Você está dando um calote ali. Ou outro meio. Um dos meios que estão sendo colocados, inclusive, é cancelar os descontos no imposto de renda, tá? Que provavelmente é o que vai ser anunciado hoje. Como assim, professor? Por exemplo, quando você você tem um gasto com consulta hospitalar, vai, ou consulta médica, você pode pedir a nota fiscal, você declara no seu imposto de renda, tudo que é gasto com saúde, você isenta do seu imposto. É gasto com educação, você pode anunciar o quanto que você gastou, não vai ser descontado o valor integral, mas é descontado uma parcela, de acordo com o número de filhos, número de dependentes, é descontado. A ideia talvez seja acabar com esses descontos de renda para repassar para o programa social, tá? Se isso vai ser feito, galera, eu não sei, mas o fato é que tá numa sinuca de bico, tá? Então a gente vai ter um anúncio do que vai ser feito hoje e é nítido se o mercado vai gostar ou não. É só vocês verem o resultado no final do dia da Bolsa de Valores e do dólar, tá? Depois do anúncio, se a Bolsa caiu e o dólar subiu, é porque o mercado não gostou. Se a Bolsa subiu e o dólar caiu, é porque o mercado gostou. E claro, vocês não podem levar isso como a única referência, né? Porque o mercado gosta, galera, de ajuste fiscal, responsabilidade, o que nem sempre coincide com a vontade da população, né? O ideal seria você conseguir fazer uma coisa que é boa para a população e não desagrade os investidores estrangeiros. Se você pensa só em um ou só em outro, geralmente dá caca, tá? E no cenário mais internacional,
a questão de Nagorno-Karabakh, galera, que muita gente está falando aí, não sei se vocês estão compreendendo, porque nada, porque eu falei, acho que é uma falha da própria geografia mesmo, tá? A gente dificilmente, até porque tem pouca relevância, assim, mínima relevância nos vestibulares, no ensino médio a gente praticamente não estuda, muito possivelmente você nunca estudou, sei lá, Armênia no seu ensino médio, que é a região do Cáucaso, tá bom? Vamos tentar entender, galera, o que está acontecendo, ó. Toda essa região, no início do século XX, ela era dominada pela... Imagina, galera, estamos de boa. Tá? Toda essa região, no início do século XX, ela era dominada por um cara pacífico, assim, bonzinho. Um cara chamado de Stalin, tá? E o Stalin, ele prometeu... O Stalin, ele tinha intenções imperialistas, claro. Tá? Só que no final do começo do século XX, perdão, nós tínhamos uma outra potência que também era imperialista ali na região do Cáucaso, que é a região da Turquia, tá bom? Então a gente tinha aqui, ó, no início do século XX, nós tínhamos a antiga União Soviética e a Turquia como grandes potências imperialistas. E vocês sabem, né? A Turquia sempre foi uma histórica aliada dos americanos. Até hoje. Até hoje é uma aliada dos Estados Unidos. Faz parte da OTAN, todo esse papo. O Stalin não queria problema com a Turquia. Não queria que a Turquia representasse algum tipo de ameaça à antiga União Soviética. E representou, tá? Não foi por causa disso que não representou. Tanto que, se vocês lembrarem, lá nas aulas do começo do ano, vocês lembram da crise dos mísseis que a gente discutiu? Professor, não lembro nem o que eu comi ontem. Crise dos mísseis, galera, foi a instalação de mísseis russos, soviéticos, né, em Cuba. E aí os Estados Unidos falou, o quê? Se vocês estão instalando mísseis em Cuba, eu vou pegar os mísseis que eu já tenho na Turquia e atirar em vocês. Isso na década de 60. Ou seja, a Turquia, mesmo com todos os agradinhos que o Stalin tentou fazer, acabou não sendo aquela amizade verdadeira. Acabou não sendo aquele parceiraço que se esperava, não. Mas fato é, galera, a União Soviética, então, para agradar os turcos, o que a União Soviética fez? A União Soviética cede Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. Isso aqui que tem a ver com agradar os turcos. Vou mostrar para vocês um mapinha que acho que fica mais fácil a gente conseguir perceber, tá? Ó. Aqui nós temos, galera, a região que está sendo discutida, ó. Rússia, Azerbaijão, Armênia e Geórgia, tá? Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Armênia. E aqui nós temos os turcos. Sabe qual que era o grande sonho dos turcos? Era a retomada do antigo Império Turco-Otomano. Talvez não todo, né? Porque era um império gigantesco. Mas pelo menos essa regiãozinha aqui, ó. Passando por Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Turcomenistão, Afeganistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão. Todos esses países aqui da Ásia Central, ó. Tá bom? A gente chama isso aqui, galera, de o pan-turquismo. O pan-turquismo. Só que teve um país que sempre encheu a paciência dos turcos. Sempre. Um país chamado de Armênia, galera. Armênia, que também fazia parte do Império Turco-Otomano, ela nunca gostou muito do fato de ter que responder uma etnia diferente. Por exemplo, os armênios... E cuidado, tá? Porque muita gente tá vendo esse conflito como se fosse um conflito religioso. Não tem nada a ver, galera. Nada a ver. Mas um dos traços culturais mais importantes é a questão religiosa, né? E os armênios, eles são cristãos, em sua grande maioria. Os turcos são, em maioria, muçulmanos, tá? São etnias completamente diferentes. E os armênios sempre ofereceram resistência. Não quiseram participar da Primeira Guerra Mundial, junto com o Império Turco-Otomano, faziam resistência à política de coleta de impostos. Era como se fosse um estado dentro do Império Turco-Otomano, um estado autônomo. E, de verdade, a Turquia, do comecinho do século XX, para vocês terem uma noção da rivalidade que existe entre Turquia e Armênia, fez um genocídio. Genocídio. Talvez você já tenha ouvido até falar, né? O genocídio armênio. O genocídio armênio. Tá bom? Acho que eu até comentei com vocês a semana passada
Tem um professor, galera, de geografia e atualidades, geopolítica, que é uma referência para mim, ele foi meu professor, que ele é armênio, chamado James, professor James Onig, tá? Ele é um dos professores da Facamp, o cara é, tipo, muito inteligente, né? E ele fica relatando lá no Instagram dele, assim, fotos, coisas, tudo que vem acontecendo no conflito. É bem triste, tá? Bem triste o que vem acontecendo. Mas até que a Turquia, então, partiu para cima dos armênios e até praticou um genocídio contra os armênios. Quando eu falo para vocês, mas os armênios conseguiram até que resistir e conseguiu formar o seu Estado. Quando a União Soviética dominou toda essa região, inclusive a Armênia, a União Soviética falou assim, ô, Turquia, eu sei que se eu deixar esse território aqui, ó, chamado de Nagorno-Karabakh, que é uma região de maioria armênia, para os armênios, você vai ficar meio chateado comigo. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar Nagorno-Karabakh, que é uma região de maioria armênia, para o Azerbaijão. Qual que é a diferença, professor? O Azerbaijão é total aliado dos turcos. Total aliado dos turcos. A situação que vocês têm que ver hoje, galera, em Nagorno-Karabakh, são dois grupos opostos, assim, vai, geopoliticamente falando. De um lado, a gente tem a Turquia, o Azerbaijão e a Geórgia. E de outro, a gente tem a Rússia, a Armênia e o Irã. Tá? Mas assim, hoje, na época não. Esse fato, galera, de verdade, agradou os turcos com toda certeza. É a Armênia perdendo território, é um rival geopolítico perdendo território, mas nada que vai fazer com que os turcos passem a apoiar os soviéticos, tá? Bia, na verdade, isso aqui é um resuminho de atualidades. Eu acho que, assim, aula de atualidades, a não ser que aconteça uma coisa muito importante, a gente já teve os fatos que são mais relevantes, tá? Que eu falei, quando eu chegar mais próximo do vestibular, eu vou fazer uma revisão dos principais fatos de 2020 para vocês irem com a cabeça fresca, né, na prova, tá bom? Mas isso aqui é como se fosse uma introdução. Eu estou falando um pouquinho sobre atualidades para a gente entrar na aula de geografia, tá? Então, ó, cede Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão, que era aliado dos turcos aqui. O que vai acontecer, galera? Durante toda a Guerra Fria, Nagorno-Karabakh ficou sob domínio do Azerbaijão. Quando chega o final da Guerra Fria, ou seja, 1991, Nagorno-Karabakh busca e consegue a independência. Só que essa independência de Nagorno-Karabakh, ela nunca foi, galera, reconhecida. Então, sem reconhecimento estrangeiro. Adivinhem vocês qual foi o único país que reconheceu Nagorno-Karabakh como território autônomo? Armênia, claro, né? É uma região de maioria armênia e os caras detestam o Azerbaijão. Os caras estão cercados ali geopoliticamente por países rivais. Nós temos esse ano, porque assim, não foi reconhecido, mas na prática ficou independente, tá? Nós tivemos esse ano o Azerbaijão novamente partindo para cima de Nagorno-Karabakh. A Armênia, pensando, galera, na soberania da maioria da população que vive em Nagorno-Karabakh, começou a mandar tropas auxiliando Nagorno-Karabakh. Fato é que a Turquia também se meteu nessa confusão e hoje nós temos diretamente um ataque turco e um ataque do Azerbaijão a Nagorno-Karabakh e talvez, no futuro próximo, a Armênia. Vocês estão entendendo? Hoje, a gente tem como presidente da Turquia um carinha chamado de Recep Erdogan. O Recep Erdogan é um cara meio megalomaníaco, assim como uma série de presidentes que existem no mundo, tá? E ele tem um sonho, talvez, de retomar o Império Turco-Otomano, não assim, geograficamente falando, né? Fazer um único país, mas em relação a políticas. E a Armênia, de novo, galera, tá sendo um entrave. A Armênia sempre foi uma pedra no sapato dos turcos, sempre.
tá? Então, hoje, a Turquia, utilizando como, miguezinho, que Nagorno-Karabakh não tem a independência reconhecida e que a autodeterminação dos povos não vale naquele caso, está partindo para cima de Nagorno-Karabakh, apoiado pelo Azerbaijão. A Armênia está buscando resistir e vai buscar seus maiores aliados da região. Irã e Rússia. De verdade, galera, o Irã, coitados, os caras estão mal internamente. Os caras não... Um monte de sanções econômicas, crise econômica, aumento da desigualdade, problemas, tá? O Irã, por mais que seja sim um aliado dos armênios ali na região, até por eles representarem um interesse contra os turcos, e lembrando que na geopolítica, no xadrez geopolítico, Turquia é Estados Unidos, e Irã detesta tudo que vem dos Estados Unidos, tá? Mais ou menos essa ideia, o Irã apoiaria a Armênia. Só que gastar dinheiro, por vontade, morte de soldados, para apoiar os armênios, eu fico aqui na torcida, hein? Vai Armênia, vai Armênia. Os russos, mais ou menos a mesma coisa, galera. Mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que os russos, o Putin, ele vem tentando criar alianças ali, inclusive com o Erdogan. O Putin, ele estava fazendo, de novo, né? Não que eles sejam grandes amigos, mas estava tentando fazer uma política de aproximação com a Turquia, tá? Então, hoje, defender a Armênia, talvez... Não que ele defende a Armênia. Existem bases russas na Armênia e tal. Mas fazer uma intervenção direta na Armênia, pode ser que eu esteja errado. A gente vai ver nos próximos dias, tá? Mas eu acho que o Putin não compraria essa guerra pelos armênios. Então vai ser mais um país junto com o Irã que fala, ô, Armênia, torço por você, hein? Putz, não dá para eu ajudar, fica para a próxima. Mais ou menos essa ideia. Então, Armênia, de novo, pode ser que eu pague minha língua e a Rússia defenda amanhã a Armênia, tá? Mas penso eu que vai ficar meio que no papo, assim, no apoio somente geopolítico. Pô, vai lá, força para vocês. A Armênia, na minha opinião, está isolada. E mais uma vez, galera, vê a Turquia como uma fortíssima ameaça à sua soberania, à sua instalação como país. Fala aí, David. Professor, eu ainda não entendi muito bem o posicionamento da Rússia, porque, tipo, antigamente e agora eles não querem uma aproximação com a Turquia. Qual que é, tipo, o interesse da Rússia em apoiar a causa da Armênia, sabe? Não ficou muito claro ainda. Entendi. Só deixa eu voltar para frente aqui. Já tirou, né? Tá. É jogo de interesses. A Armênia, ela pertencia também à antiga União Soviética e a Armênia sempre foi uma aliada da Rússia. Nunca representou grandes interveios. Aquela região, que é uma região muito disputada, muito cheia de ânimos exaltados, a Rússia sempre teve na Armênia um parceiro interessante. Sempre teve um parceiro que respeitava as decisões, que respeitava a soberania. Então, como eu falei, existem bases militares russas na Armênia. Então, a aliança geopolítica dos dois é relevante. Só que, assim, a Rússia sempre viu a Armênia como um entreposto militar. Então, tipo, pô, você deixou eu ter uma base militar aqui, a gente é parceiro. Mas não que a Armênia seja um território que tenha grandes reservas naturais, grandes potencialidades. Então, por isso que eu falei, penso eu, tá, David, que se fosse para comprar uma briga, uma guerra direta, a Rússia não entraria nessa. A gente não pode esquecer que a região do Cáucaso, ela vai ser a futura ligação de oleodutos e gasodutos da Ásia Central, que é um bolsão de gás natural, com a União Europeia. E a gente sabe que se a União Europeia conseguir efetivamente consolidar esse plano de fazer um gasoduto que ligue a Europa Ocidental, a União Europeia, a Ásia Central, quem vai perder muito com isso é a Rússia. Porque a Rússia hoje que sustenta a União Europeia, com gás, com petróleo e tal. Então a Rússia tem muito medo do que vai virar essa região do Cáucaso. Será que o Irã vai virar um parceiro da União Europeia? A Turquia já é, né? Mas a Armênia, será que ela vai virar um parceiro da União Europeia? Se não, se ela tá comigo, melhor. Não passam gasodutos, bloqueio de rotas comerciais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Alguém tem mais alguma dúvida, galera, sobre o conflito aqui? Não? Então, assim, claro que é muito difícil a gente tentar ficar tomando lado, né, nos conflitos, mas nesse aí, galera, desculpa, mas eu não vejo como apoiar o Azerbaijão nessa, tá? O Azerbaijão não tem a maioria na região, o Azerbaijão dominou aquela área sem autorização da população local, que é de maioria armênia, que também não quer votar para a Armênia, tá? Eles querem ser independentes. Nagorno-Karabakh quer ser independente, apesar de ser maioria armênia.
e o Azerbaijão, junto com a Turquia, estão praticando de novo, né, ataques a civis, desrespeito e tal. O Recep Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, galera, de verdade, a Turquia, ano passado, foi o país que mais matou jornalista no mundo. A Turquia, ano passado, foi o país que mais matou jornalista no mundo. E esse dado ele é muito forte, né? Quando você começa a combater a mídia tal, porque isso dá claros sinais de censura, de autoritarismo. O Erdogan é um ditador. O Erdogan é um ditador, tá? Com fortes traços imperialistas na Turquia novamente. Beleza? Então tá, galera, quem quiser tirar, né, um print aí, terminar de copiar. Tá, só gastei um pouquinho mais de tempo com vocês, porque acho que é um assunto relevante. Embora, assim, primeira fase, né, jamais vai aparecer isso, as provas de segunda fase ainda não foram feitas, hein, galera, tá? Esses conflitos, assim, próximos do segundo semestre, podem sim aparecer em questões de segunda fase. Tá bom? Eu vou pagar aqui a lousa. Pode falar, David. Professor, qual que é a opinião, tipo, do mundo ocidental, pode dizer assim, em relação a esse conflito? Ó, o único chefe oficial de Estado, eu tô colocando assim, talvez assim, o Macron, a Merkel tenham se pronunciado, eu particularmente não vi, tá? Eu vou colocar o único chefe participante de uma chefia de Estado que efetivamente se pronunciou foi o Mike Pompeo, que é um cara super importante na política americana. Ele deu condolência, falou assim, olha, sinto muito pela guerra que vem acontecendo em Nagorno-Karabakh. Pá, só, tá? O Papa também, né, falou sobre... Aliás, o Papa tá todo saidinho. Vocês viram que ele contestou o neoliberalismo? Assim, esse neoliberalismo... Nunca a Igreja Católica falou em neoliberalismo. Neoliberalismo não dá certo. Esse Papa aí, logo menos, galera, vai participar do grupo dos comunistas, segundo o Bolsonaro, tá? Precisa tomar cuidado com o Papa. Mas, voltando, o Mike Pompeo deu essa declaração de apoio, né, de apoio ao fim da guerra que ali acontece, mas de maneira completamente hipócrita, David, porque a gente sabe que a Turquia, militarmente, é sim uma espécie de marionete dos Estados Unidos. Os caças que estão atacando hoje Nagorno-Karabakh, os caças turcos, são caças norte-americanos. A OTAN, aliás, a Turquia é um país que é membro da OTAN. E quando eu falo que a guerra está entre Azerbaijão e Armênia, de verdade, galera, entre Turquia e Armênia, tá? A Turquia utilizou um pretexto do Azerbaijão, incentivou o Azerbaijão a invadir Nagorno-Karabakh para poder atacar os armênios. Então é Turquia contra a Armênia, na prática. E todas as armas, apoio... Os Estados Unidos continuam apoiando o Erdogan, continuam apoiando a Turquia. Então, assim, na declaração fala, olha, tadinho deles, respeitar, mas na prática, são eles, inclusive, que apoiam os turcos. Tá bom? Os Estados Unidos, galera, também tem muito medo dessa região do Cáucaso, porque essa região do Cáucaso é uma das que mais recebe também investimento dos chineses, tá? Os chineses não estão envolvidos diretamente no conflito, não estão. Mas economicamente, construindo rodovias, portos, etc., sim. E lembrando que os chineses hoje são os melhores amigos dos russos, que têm uma parceria com a Armênia na região. É muito louco, né, galera? Muito país assim participando e tal. Eu já me perdi quando você falou Armênia. Calma, galera, calma, tá? Então, aula passada, pessoal, a gente... Agora sim, né, voltando para a aula de geografia. Aula passada, se eu não me engano, a gente finalizou falando sobre os tigres asiáticos não serem mais reprodutores de tecnologia, mas sim produtores de tecnologia. Acho que eu coloquei para vocês isso, não foi? Acho que foi aí que eu terminei, tá? E lembrando que os tigres asiáticos, eles carecem... Posso falar, Ian? Não tem... Cara, o Ian, ele tá falando um pouquinho sobre... Eu ia falar isso quando a gente fosse falar de movimento terrorista lá no final do ano, tá? Não porque eles são terroristas, mas porque são os principais grupos de refugiados. Os Rohingyas, galera, são povos que vivem em Myanmar. Quer ver, ó? Myanmar, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, Burma? É porque esse meu mapa ele é em inglês, né? Porque eu sou bilíngue, galera. Desculpa, tá? Mas meu mapa é em inglês aqui, ó. E Burma significa Birmânia, que é o atual Myanmar, tá bom? Esse paísinho aqui, ó, é um país, galera, de maioria budista. Maioria budista. E existe um povo, uma minoria muçulmana,
chamada de Rohingya, os Rohingyas, que vivem mais ou menos nessa porção aqui da Birmania, ó, em Myanmar, tá? E esses povos, eles brigam muito aí, tá? Os budistas e os muçulmanos. Os muçulmanos representam mais ou menos 10% da população que aqui vive. Nós tivemos, no comecinho dos anos 2010, uma perseguição muito forte, porque teve mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, tá? Lembra dos venezuelanos que estavam em grande massa em Boa Vista? E aí teve um assalto de um grupo de venezuelanos, se não me engano foram 3, 4, e aí toda a população de Roraima partiu para cima dos venezuelanos, porque já que 3, 4 fizeram um assalto, todos os venezuelanos foram culpados. É mais ou menos essa ideia. Teve uma acusação que um grupo de muçulmanos, esses rohingyas, eles fizeram assaltos, porque é uma população mais pobre, excluída socialmente, fizeram um assalto aos budistas que viviam aqui em Myanmar, e aí começou uma perseguição. Nessa perseguição, os rohingyas acabaram saindo da Birmânia, acabaram fugindo daqui. Eles acabaram fugindo. A Índia não deixou eles entrarem no seu território e eles acabaram ficando em Bangladesh. Só que Bangladesh deixou eles entrarem, não porque, nossa, a gente compactua mesmo, hein? Porque Bangladesh também é muçulmano, não pode esquecer, tá? Mas não é só porque os dois são muçulmanos que os dois se amam, claro. Tem muita coisa além da religião. Então, os muçulmanos de Myanmar acabaram fugindo para Bangladesh e em Bangladesh também não foram reconhecidos como cidadãos locais. E aí, eles são conhecidos hoje, né, os rohingyas, como um povo apátrida. Professor, por que um povo apátrida? Porque parte que ainda vive em Myanmar não é mais reconhecido pelo Estado como um povo oficial, não tem direito a voto, não tem direito a nada, e os que conseguiram fugir para Bangladesh também não têm direito a nada, não tem direito a voto, uma população apátrida, uma população sem pátria, tá? Os rohingyas. Beleza? Isso aqui ficou muito forte, foi muito atualidade ano passado, retrasado e ano passado. Quando esses refugiados eles acabaram ficando em maior número, tá? Geralmente, galera, quando eu falo que são os budistas que estão perseguindo, a galera fala assim, nossa, professor, mas budista persegue? Porque budista, geralmente, as pessoas têm a noção que é todo mundo bonzinho, né? Já falei, galera, religião não define nada. Religião é muito legal. O que estraga são as pessoas que seguem essa religião. Tá? Enfim. Então, ó, continuando, pessoal, nosso... Tá torto? Acho que não, né? Mais ou menos. Tá bom? Beleza. Então, ó, continuando aqui, galera. A gente estava discutindo, né, um pouquinho então, sobre os tigres asiáticos. E eu falei para vocês que na década de 90 eles passaram a ser produtores de tecnologia. Fato é, galera, que ao mesmo tempo, dos anos 1990 e anos 2000, passa a acontecer um processo que é meio que natural no capitalismo. Os países vão se desenvolvendo, vão enriquecendo, tudo tal, e naturalmente a mão de obra vai ficando mais cara. Os tigres asiáticos também passaram por isso, por um encarecimento do custo de produção. Natural, né, galera? O capitalismo ele vai mudando as suas centralidades. Isso é natural. Se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu isso, começou a produzir no Nordeste, no tal do Manufacturing Belt. Ficou muito caro o Manufacturing Belt. Migrou para o Sun Belt, que são regiões um pouquinho mais da costa oeste, costa sul e tal. São Paulo mesmo. São Paulo, galera, o centro econômico era a região da Sé, a Anhangabaú, República, encareceu, ficou cheio de rugosidades, trânsito, essas coisas. Transferir para Paulista, a centralidade econômica de São Paulo, e hoje em dia não dá para falar que as maiores empresas hoje estão na Paulista. Hoje a centralidade já vem mudando novamente. Hoje a região mais importante hoje para multinacionais, bancos, empresas, é Pinheiros, né? Faria Lima, Berrini, que hoje é o novo centro econômico da cidade de São Paulo. Então é natural a gente ter essas mudanças do capitalismo, porque vai encarecendo, vai criando rugosidades. Rugosidade, galera, exatamente, né? A galera andando de patinete elétrico e tal. Tá bom? O que acontece, então? Ó, rugosidade, quando eu penso em rugosidade, é uma coisa que atrapalha. Imagina, mas se a minha lousa fosse lisinha, eu passaria a mão assim, ó, tranquilo. Mas ela é cheia de rugosidades, então vai travando. Isso, geograficamente falando, também faz sentido.
O que é a rugosidade de uma região? Encarece a mão de obra, a fiscalização ambiental passa a ser mais rígida, o aluguel da terra passa a ser mais caro, os sindicatos, organizações passam a ser muito mais eficientes. E se tem uma coisa que geralmente o empresário não gosta, é de sindicato, tá? Porque os caras protestam, enfim, essas coisas. Então, começa a encarecer o custo de produção. E quando encarece o custo de produção, a primeira coisa que a indústria faz, se desloca, vai para outros países. A gente teve, galera, nos anos 2000, o surgimento dos chamados novos tigres asiáticos. Quem são esses novos tigres asiáticos? Indonésia, Vietnã, Malásia e Filipinas. Os famosíssimos novos tigres asiáticos. Esses novos tigres asiáticos, eles são chamados dessa maneira porque, galera, de novo, né? Quando a gente pensa num tigre, é um animal que dá um bote, que cresce muito rápido. Well, né? Lembra disso? Então, os novos tigres asiáticos são países que estão crescendo muito também nesse sentido. Só que com grandes diferenças. Esses países não possuem um alto investimento em educação. Aliás, galera, muito pelo contrário, tá? São países que têm uma pobreza latente muito grande, que tem uma falta de acesso à educação, uma desigualdade social muito grande. São países que se caracterizam pela mão de obra extremamente barata, porém, diferente dos antigos tigres asiáticos, não qualificada. Só que uma coisa que vale muito mais a pena, é muito mais potencialmente explorável dos novos tigres do que os antigos tigres, é a questão dos recursos naturais. Quando a gente pensa, galera, Taiwan, desse tamanho, Hong Kong, desse tamanho, Singapura, desse tamanho, Coreia do Sul, desse tamanho, Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, Filipinas, baita país grande e populoso, Vietnã, não é um baita país de tamanho, mas muito populoso também, Malásia, cara, são países que têm uma potencialidade de recursos minerais muito maiores, tá? A Indonésia, por exemplo, é um dos países que mais petróleo tem no mundo. No mundo. A Indonésia, ela tem uma floresta muito exuberante. A gente não pode esquecer, galera, que a Indonésia, ela está bem na região equatorial, na região das chamadas rainforests. As Amazônias aí que existem pelo mundo, tá? Ou seja, a Indonésia, ela tem uma Amazônia, claro, né? Mas uma Amazônia, entre aspas, própria. E eles utilizam hoje aquela vegetação, para extrair carvão vegetal, para conseguir utilizar nas suas indústrias. Inclusive, galera, é uma coisa importante que pode aparecer para vocês. Todos esses países hoje, eles são classificados como países que possuem hotspots biológicos. Ah, professor, que bom, né? É hotspot biológico. Muito legal. A única coisa, professor, é que eu não sei o que é hotspot biológico. Vocês lembram, né? Vocês já viram vegetação? Galera, desculpa, tá? Eu sou meio perdido. Eu já perguntei umas 350 vezes isso. Vocês já viram vegetação com o Júlio, já? Já passaram pela... Ou vocês estão vendo ainda? A gente está em domínio morfoclimático. Ah, tá. Não sei Eu acho que o Júlio, então, ele deve ter... Ele não falou de vegetação antes com vocês. Ele tá falando agora. Então, provavelmente, ele juntou as duas matérias. Tem vários professores... Porque domínio, galera, quando você... O Aziz Abissabra, ele pegou e juntou, né? Relevo, clima, vegetação, etc. no único mapa. Então, o Júlio, muito possivelmente, ele tá falando de vegetação agora. Ah, tá, Gi. Ele tá falando de vegetação junto com domínios. Muito possivelmente, tá? Tem um termo, galera, que a gente utiliza nas vegetações brasileiras,
que é um termo chamado de hotspot biológico. Já ouviram falar disso? O que é um hotspot biológico? É um bioma com grande biodiversidade e ameaçado de extinção. É um bioma com grande biodiversidade e ameaçado de extinção. Inclusive, galera, aqui no Brasil, nós temos 2 hotspots. Vocês lembram quais são esses 2 hotspots? Mata Atlântica e Cerrado. Professor, tem uma dúvida. A Amazônia não é hotspot? Não. Por quê? Porque a Amazônia ainda tem mais ou menos 78% da sua vegetação original preservada. Aí entendi, o Ricardo falou que pode desmatar. Não falei isso, claro que não. Está lá para ser preservada, é importante para o microclima, macroclima também e tal. Professor, e outra coisa, araucária. Araucária é a vegetação mais desmatada do Brasil. Resta hoje menos de 3% da vegetação original. Araucária não é um hotspot? Não. Porque, galera, de verdade, nada contra a araucária. Aliás, eu acho linda a árvore da araucária. Porém, a araucária tem em todo lugar. Não é uma grande biodiversidade. Nada contra, né? Tô sendo até um pouco insensível com a araucária, tadinha dela. Mas fato é, galera, tem na Argentina, tem no Uruguai, tem nos Estados Unidos, tem na Rússia, tá? Tem na Europa. A araucária tem em todo lugar. Então, se desmatar a araucária... Então, Gi, o Pantanal, ele ainda, assim, tá claro que 20% hoje, né, foi desmatado, 20% da vegetação foi desmatada, mas mesmo assim, a gente fala que não existe um número limite, tá, Gi? Mas a gente fala mais ou menos que abaixo de 30%, 25% da vegetação original, se tiver grande biodiversidade, passa a ser considerado um hotspot. O Pantanal, ele tinha um índice de queimada mais ou menos próximo de 10%, tá, que tinha sido eliminado, e agora mais 20%. Então, ainda resta 70% da vegetação original. Não estou passando pano, pelo amor de Deus, né? Tem que ser combatido, claro, mas ainda não dá para considerar uma espécie em extinção, o Pantanal. Agora, o Cerrado, sim. A Mata Atlântica, sim. A Araucária também. É que a Araucária não tem grande biodiversidade, o Pantanal tem. Então, se o Pantanal tivesse algum processo de queimada maior, etc., poderia, sim, no futuro, ser classificado como hotspot. Tá bom? Aqui, todos esses países, eles estão crescendo muito em pouco tempo. E como eles estão crescendo muito em pouco tempo, utilizando principalmente a sua vegetação local como matéria-prima, principalmente porque são países pobres, e países pobres utilizam muito biomassa como fonte de energia. O que é biomassa, professor? Lenha, tá? Lenha, tal. Hoje, as florestas desses países estão ameaçadas. Você sempre tem que pensar, galera, que para ser um hotspot tem que ter grande biodiversidade e está ameaçado de extinção. As duas coisas. É uma região muito quente, muito chuvosa, por isso tem essa grande biodiversidade. E hoje, também por ser um tigre asiático, um novo tigre asiático, e por ter uma pressão demográfica muito grande, são sim, David, são sim, tá? País emergente a gente classifica como se fossem países subdesenvolvidos e industrializados, que é o caso deles. São sim. Tá bom? Pessoal, tira um print aí. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, David. Esse desenvolvimento aí não é duradouro, não, né? Não é, tipo, algo a longo prazo, né? Então, David, é bem parecido, só que com questões sociais ainda piores, com o Brasil. O Brasil também é classificado como um país emergente, só que é um país emergente que depende muito de tecnologia estrangeira. Então, de fato, a gente vai conseguir se desenvolver sem produzir nossa própria tecnologia? Não. Os tigres asiáticos, antigamente, eles conseguiram fazer isso. Pegaram indústrias estrangeiras, já tinham a mão de obra qualificada e passaram a produzir os produtos para depois serem exportadores, tudo tal, né? No caso do Brasil, e no caso dos novos tigres asiáticos, a gente recebeu indústrias transnacionais, mas sem ainda conseguir se apropriar daquela tecnologia. Então, que nem você falou, né? Vai chegar a ser um país desenvolvido no sentido clássico da palavra, não, porque não produz tecnologia, não produz. São meros reprodutores. Tá bom? Professor, só mais uma coisa. A China, antes da revolução e tal, antes do crescimento dela, ela, durante o crescimento, no caso, ela poderia ser considerada um tigre asiático? Ou não? Então, ó,
Enquanto era o governo do Mao Tse-tung, com certeza não, né? Porque era um país socialista, extremamente fechado. Com Deng Xiaoping, a China passou a ser também... As características são parecidas, eu entendo por que a pergunta, né? É uma plataforma de exportação, então as indústrias iam lá e não vendiam para o mercado interno e sim para exportar. Só que o modo de crescimento deles foi um pouco diferente, né, David? Por exemplo, os antigos tigres asiáticos, eles cresceram muito com o auxílio do Plano Colombo, que era dinheiro dos Estados Unidos, e uma parceria geopolítica muito grande com o mundo capitalista. Então eram países nitidamente democráticos, capitalistas, e bem diferente da China. Então o que se assemelha é que os dois eram plataformas de exportação, com toda certeza. Só que o motivo do crescimento foi bem diferente. Tá bom? Cara, só pra gente finalizar aqui, ó, esse papo, posso apagar, né? Só pra gente finalizar esse papo, eu queria mostrar para vocês uma tabelinha comparação entre o modelo de desenvolvimento industrial da América Latina e o modelo de desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos. Porque foram dois modelos de industrialização tardia e que refletiram resultados completamente diferentes. Então o vestibular ele ama comparar esses dois grupos. Ama, tá? Questão clássica, que eu falei para vocês, da área tigre asiático, geralmente não que não é interessante, eu acho bem legal, né? Mas não é um tema muito difícil. Por quê? Porque sempre cai a mesma coisa quando cai, tá? Tigre asiático, muita tecnologia, exporta meios de consumo duráveis, não tem matéria-prima, recebeu ajuda econômica dos Estados Unidos, indústrias do Japão. É basicamente a mesma coisa sempre, tá? Então, aqui peguei, né? Então, vou colocar aqui, ó, modelos de industrialização tardia. Primeiro modelo, que é o modelo plataforma de exportação. E o modelo que a gente, nós, nos industrializamos, que é o modelo de substituição, la substituição de importações. Vamos lá, galera. Ó, primeira diferença. Acho que a diferença mais básica são os países que fazem parte de cada modelo. Esses aqui são os países conhecidos como os tigres asiáticos. Enquanto aqui não existe nome específico para esse grupo de países. Mas são os países da América Latina. Brasilzão, Argentina, e México. Outra grande diferença. A época em que aconteceu. Aqui foi, galera, consequência. Década de 1960 e 70, que é a própria época da Guerra Fria. Enquanto esse grupo de países aconteceu principalmente após 1930, com uma consequência da Primeira Guerra Mundial e crise de 29. Eu vou tentar explicar, galera, de maneira bem simples, de maneira bem rápida, porque a indústria do Brasil vocês tiveram com o Júlio já, tá? A indústria já tiveram, já. Para a gente tentar relembrar um pouco o modelo de industrialização do Brasil. Como que acontecia? Até 1930, o Brasil era um país meramente agroexportador. Então a gente dependia do que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de arquipélagos econômicos, os ciclos econômicos brasileiros. Então a gente tinha um surto da cana, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da borracha, drogas do sertão e por aí vai, tá? Então nunca teve, digamos assim, galera, como eu posso falar? Um desenvolvimento interno realmente
efetivo. Tá no time de interligação, desenvolvimento e tal. Fato é que no comecinho do século XX, o Brasil dependia muito da exportação de café. A exportação de café, que iniciou na região do Vale Fluminense, Vale do Paraíba, e depois se interiorizou para o Oeste Paulista. Quando chega a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, surgem dois pequenos problemas. Primeiro, os cafeicultores não conseguem mais exportar o seu café ao preço que eles estavam exportando antes. Claro, o consumo de café diminui muito no mundo. Então, eles passam a exportar menos e a um preço menor. Outro grande probleminha que acontece. Faltam produtos básicos para o Brasil. Por quê? Cara, hoje, o Brasil importa coisas? Claro que importa. Mas a gente tem uma indústria bem consolidada. Até 1930, a gente dependia de tudo para importar. A gente importava tudo. Roupa, calçada, alimento, etc. Então, olha o problema que estava acontecendo. Ó. Os cafeicultores, que tinham baita capital acumulado, não conseguiam mais vender o seu café, mas tinham uma baita grana guardada, e começaram a perceber que o mercado externo, né, as indústrias norte-americanas, europeias, não estavam dando conta de suprir as demandas do mercado interno nacional. Qual vai ser a solução para esses cafeicultores? Eu vou deixar de produzir somente café e vou começar a investir em manufaturas. Vou começar a produzir produtos para abastecer o mercado interno brasileiro. Vocês acham, galera, que esses caras fizeram uma indústria de base? Foram esses cafeicultores que fizeram a Petrobras, Vale? Eu acho que não, né? Indústria de base, geralmente, o investimento é muito grande e o retorno financeiro é a longuíssimo prazo. Foram esses caras que fizeram bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, etc. Não, né? Imagina, o Brasil não tem nem hoje. Imagina na década de 30. Então, o que esses caras fizeram? Roupa, calçado, alimento, produtos de higiene, coisinhas básicas. O que a gente vai chamar de bens de consumo não duráveis, para abastecimento do mercado interno. Então, percebam, galera, olha a diferença, né? Eu já vou colocar na lousa. Os tigres asiáticos foi um plano de governo para se industrializar. O governo investiu maciçamente em educação, pesquisa, tecnologia e tal, para receber indústrias estrangeiras e, a partir disso, desenvolver sua própria tecnologia. Aqui não. Isso aqui partiu de um surto, uma crise. Então, sem auxílio do Estado, e aliás, o Estado, eu estou usando o Brasil como exemplo, mas a Argentina e México é a mesma coisa, tá? Os estados latino-americanos faziam de tudo para que não tivesse indústria. Ao contrário, eles queriam boicotar o crescimento da indústria nacional. Por quê, galera? Porque tinha uma ligação muito forte com as potências imperialistas. Vocês acham que a Inglaterra queria que o Brasil se industrializasse? Imagina. No final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, imagina, tá? Então, aqui foi uma coisa muito mais espontânea. O capital privado nacional, os ex-cafeicultores, ex-exploradores de prata, ex-produtores de trigo, eles começam a investir na indústria nacional. Então, ó, aqui. Capital privado nacional investindo principalmente em bens não duráveis, voltados para exportação ou mercado interno. Obviamente, galera, mercado interno. Suprir uma demanda do mercado interno. Aqui não. Aqui, galera, foi um plano do Estado. Um plano do Estado com investimento, principalmente, vou colocar aqui, ó, educação, mas entendo, educação, pesquisa, tecnologia, né, etc. Eles passaram a produzir não bens não duráveis, bens duráveis. E principalmente voltado para abastecimento do mercado externo. Principalmente voltado para abastecimento do mercado externo. Perceba a diferença. Para o crescimento desses países, aqui não contou com o auxílio do Estado, aqui contou. A partir do momento que se industrializou, a gente pode falar que esses países possuem uma economia muito mais liberal, enquanto esses aqui possuem uma economia mais planificada.
Perceba, galera, o histórico da própria indústria do Brasil. A gente teve, por exemplo, né, surgiu como um surto a industrialização brasileira. Depois veio Getúlio Vargas. O Estado nacionalista desenvolve indústria de base. Depois veio o JK. O Estado define que vai ser rodovia. O Estado define quais indústrias vão vir. O Estado desenvolve infraestrutura. Veio o governo militar. Galera, que é o governo mais estadista que o governo militar? Os caras construíram tudo, gastaram o que o Brasil tinha e o que não tinha. Então, a economia brasileira, ela sempre contou com o Estado como motor do desenvolvimento. Ao contrário dos tigres asiáticos, que era uma economia muito mais liberal. Tá bom? Fala aí, David. Professor, como que eram as questões sociais, então, dos tigres asiáticos? Já que, tipo, as produções eram voltadas para o mercado externo. Tinha medidas de austeridade esse negócio? A população sofreu bastante? Então, David, até que não, tá? Porque foram países que cresceram muito economicamente e isso trouxe um certo nível de desenvolvimento social. Eliminou as desigualdades? Claro que não, tá? São países que até hoje possuem grandes desigualdades internas. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas, por exemplo, quando a gente pega até o próprio filme Parasita, eu acho que ele é bom para... Deixa eu ver. Verdade, né, Glaucio? O filme Parasita, eu acho que ele é bom para a gente ver essa diferença. Ele retrata uma realidade da Coreia do Sul que geralmente a gente não está acostumado a ver com a Coreia do Sul. Então, se você pertence ali à elite, você é muito bom, né? É um país muito tecnológico, acesso a grandes tecnologias. Só que existe uma grande parte da população que não se galgou, não teve os benefícios desse plano de Estado de maior investimento em educação e tal. E continuam hoje morando na miséria, tá? Então, é um país que não tem... Esse apelo social é muito pequeno. Programas sociais, eles são muito pequenos. Não dá para comparar com o Brasil, claro. O Brasil é um país muito mais desigual. Mas a Coreia do Sul não é um país perfeito, tá? Essa é a imagem que eu quero passar para vocês. Não é um país perfeito nem de longe. Cara, com toda certeza, desses dois planos, esse aqui foi o que acabou trazendo muito mais sucesso. Esse aqui gerou uma grande dependência tecnológica, né? O Brasil hoje é um país que depende muito tecnologicamente de Estados Unidos, Europa, etc. Já os sul-coreanos e o restante, né, dos países tigres asiáticos conseguiram se desenvolver de maneira bastante interessante. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Não é mesmo? Então tá. Vamos falar, galera, um pouquinho e rapidinho deles, dos japoneses. Vou apagar aqui. Bom, galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala de Japão, o Japão é um país, assim, que eu particularmente, galera, admiro bastante, tá? Pela sua capacidade histórica, pela sua falta de potencialidades naturais. Mas, ao mesmo tempo, o grande desenvolvimento socioeconômico, tá? O Japão é um país... E acho que eu costumo falar isso com uma certa periodicidade, tá? Tem dois países que eu considero que são os Jasons da geopolítica mundial. Não importa o que você faça com eles, eles vão voltar e voltar ainda mais forte. Japão e Alemanha, tá? O Japão, galera, que eu falei, né? Tomou 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Não existem recursos naturais, né? A gente sabe que a todo momento também ataca o Godzilla, o Freeza, a Katsuki. Brincadeira, parei, tá? Mas, enfim, existe uma série de recursos naturais escassos, tufões, parei, juro. Tufões, abalos sísmicos, tsunami, etc. E o Japão, mesmo assim, consegue se consolidar hoje como uma das maiores economias do mundo. Não é uma potência imperialista mais. Por que não é uma potência imperialista mais? Porque quando aceitou o Plano Colombo, dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, eles foram obrigados a abrir mão de investimento em exército.
Hoje, a gente tem, galera, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe como um cara que está querendo desenvolver o exército japonês novamente. Eu acho que, aliás, já passou do tempo, tá? O Japão é muito dependente mesmo dos Estados Unidos em questões militares. Muito dependente. Tá bom? Quando eu desenho aqui para vocês, galera, o Japão, vou desenhar aqui, ó. Esquemático, hein? Deixa eu fazer aqui. Tá. A gente tem aqui, galera, a ilha de Hokkaido, a ilha de Honshu, Shikoku e Kyushu. Tá? Essas 4 ilhas, isso representa, galera, a gente tem, né, mais ou menos. O Japão é o que a gente vai chamar de país arquipélago, e tem a presença dessas 4 ilhas principais. Com destaque para a ilha de Honshu, tá? Que é onde está, inclusive, a grande capital, galera. Onde está Tóquio. Formado por uma série de ilhas vulcânicas. Se é uma ilha vulcânica, a gente pode associar algumas coisas. Primeiro, geologicamente recente. Se é geologicamente recente, a gente não vai ter a formação no Japão de grandes recursos minerais, tá? Por exemplo, Brasil, galera. O Brasil é um país que majoritariamente não, mas pelo menos grande parte, mas pelo menos, galera, grande parte do país tem um arcabouço geológico muito antigo, o Brasil. É muito datado do pré-cambriano, do arqueano, né, que pertence ao pré-cambriano. Isso faz com que a gente tenha muito ferro, ouro, estanho, manganês, minerais metálicos. O Japão não. O Japão é geologicamente muito recente, rochas muito basálticas. Isso permite, sim, com que o Japão seja um país muito rico do ponto de vista de solos férteis. O solo do Japão é, sim, muito fértil, tá? Acho que é o grande potencial que eles têm ali, mas, ao mesmo tempo, uma pobreza muito grande em minerais metálicos. Poucos recursos minerais. Ao mesmo tempo, o Japão ele está entre 4 placas tectônicas diferentes. Isso vai fazer tudo que a gente sabe que acontece no Japão, né? Galera, dentre outras consequências, a gente pode colocar aqui os abalos sísmicos, vulcanismo, dobramentos modernos e tsunamis. Ou seja, perceba, galera, que a coisa não é simples, tá? No Japão, em relação a potenciais naturais. O Japão é um país extremamente montanhoso. Eu vou fazer para vocês, tá? Um perfil de relevo. Mas imagine, galera, que o país como um todo tem a presença de grandes dobramentos modernos. Dobramentos modernos, por incrível que pareça, não tão altos assim, tá? Por exemplo, talvez o dobramento moderno mais importante que vocês já tenham ouvido falar do Japão é o famosíssimo, senhor famoso para você, Monte Fuji. O Monte Fuji, ele é um dobramento moderno que tem ali no máximo seus 4.000 metros de altura. Não tô falando que é baixo, claro que é alto. Mas se for comparar, sei lá, galera, com o Himalaia, que é quase 8.000 metros, ou com os Andes, que é 6.000 e pouquinho, o Monte Fuji, ele é relativamente baixo, tá? Frente aos outros dobramentos modernos que existem no mundo. É por essa formação geológica muito recente. O Japão é um país muito novo do ponto de vista geológico, claro. Tudo bem? Beleza?
Então, quando eu falo para vocês Japão, imagine, galera, que é um país muito fraco do ponto de vista de recursos naturais. Tá bom? Pode tirar um print aí, galera, que eu quero apagar a luz, vou fazer um desenho para vocês. Só colocar aqui, galera, esqueci, ó, que o Japão pertence ao que a gente vai chamar de Círculo de Fogo do Pacífico. O que é esse Círculo de Fogo do Pacífico, professor? Vou virar minha câmera aqui, ó, para vocês verem. Se a gente for pegar, ó, não dá para mostrar o mapa inteiro. Toda essa bordinha aqui, ó, Rússia, Japão, papapá, Filipinas, aqui Indonésia, Papua Nova Guiné, toda essa região do Pacífico, cheia, galera, de movimentos tectônicos bastante ativos. Se a gente for para esse outro lado do Pacífico, considerando que a Terra não é plana, Canadá, Estados Unidos, México, Equador, Peru, Chile e tal, isso aqui também faz parte do Pacífico. Toda essa borda do Oceano Pacífico, né, essa margem da placa do Pacífico, a gente vai falar que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Por quê, professor? Porque são os locais onde as atividades sísmicas são muito mais intensas. Abalos sísmicos, vulcanismos, dobramentos modernos. Então, região de intensidade sísmica maior que existe no mundo. É o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. E o Japão, claro, faz parte dela. Posso apagar, galera? Sim? Não? Tá bom, então pode ir. Deixa eu questão uma coisa. Enquanto isso, galera, eu vou mostrando. Vocês sabem, né, que esse quarto aqui eu tenho que dividir com o quarto do bebê, né? E aí tá ficando cada vez mais quarto do bebê. E é o que a gente, que a gente colocou aqui já. Como se fossem uns enfeitinhos aqui, ó, pra ele, ó. Tá colocando. Aí tem de papelzinho de parede. Aqui tá, ó, o berço dele, né, que tá todo coberto, porque senão cai tudo giz e a minha esposa me mata. Então, David, é que assim, ó, em casa tem os meus enteados, né? E tem eu. Eu amo Naruto. Gosto muito de Naruto, né? Só que, obviamente, eu sei que o Dragon Ball é melhor, entendeu? E meus enteados, eles amam Naruto. E aí fica essa disputa, entendeu? Pra saber, enfim, qual que é mais legal. Então, a minha esposa falou que o Rafael não vai gostar de nenhum deles. Mentira, vai gostar sim, tá? Mas eu vou deixar ela, por enquanto, achar que não. Então, no futuro, quando ele começar a gostar, a gente substitui aqui. Vai colocar... Mas, por enquanto, a minha esposa não gostou da ideia. Mas calma, calma. Ela fica muito irritada quando a gente começa a discutir. O pequeno Aziz vai se chamar Rafael, exatamente. Eu queria colocar, exatamente, né, Milton, tá? Porque eu colocava... Milton Santos. Mas também minha esposa não curtiu a ideia. Ricardinho. Valeu, Bia. Obrigado. Tá, falta aí 3 meses e pouquinho. Eu nasci com 60 anos. Então, imagina uma criancinha, era um bebezinho, Milton. Vai nascer daqui 12 semanas, mais ou menos, né? Tá com 22... não, um pouco mais. Faltam uns 4 meses, mais ou menos. 3 meses e pouquinho. A previsão é que vai nascer lá para o final de janeiro. Vamos ver, vamos ver. Vou apagar aqui, hein, galera? Tá bom? Quando a gente pega, então, pessoal, ó, em relação ao perfil de relevo do território japonês, de novo, vou traçar aqui, ó, as ilhazinhas. Ó, beleza. Temos aqui, ó, os dobramentos modernos.
Ok. Eu vou traçar para vocês um perfil de relevo que vai de A até B. Temos aqui, galera, oceano de um lado e oceano do outro. Tem uma das costas, lembrando que aqui é o A e aqui é o B, que ela é muito mais úmida do que a outra. E, galera, com toda certeza, é a costa A. Professor, por quê? Porque, de novo, nós estamos falando do Sudeste Asiático. Como chama aquele vento que eu vou falar para vocês, inclusive quando eu falar de Índia também, que atua no Sudeste Asiático. É ele mesmo, galera. Os ventos de monções. As monções de verão. Então, nós temos aqui, galera, ó, vindo nessa direção, as monções de verão, que, de novo, né, vão fazer com que nessa porção do território chova demais. Aquela famosíssima chuva orográfica, chuva orográfica. E quando o vento passa para essa outra porção, já vai ser um vento seco. Então a gente pode falar, galera, que essa regiãozinha aqui, ó, no Japão, é o Barlavento japonês, região muito mais úmida, e aqui é o Sotavento, região muito mais seca no Japão. Outro ponto importante, galera, para a gente, só para eu finalizar a aula de hoje, que está acabando já, o Japão é um país que ainda hoje, percentualmente, é um dos que mais preserva a sua vegetação. Presta atenção, hein? O Japão é um país extremamente urbanizado, industrializado. Para vocês terem uma noção, nós temos o Japão, galera, mais ou menos 79% do país, que são montanhas jovens, ou seja, dobramentos modernos. E nós temos 21% do país, que são planícies. São as planícies litorâneas. Quando eu falo, galera, que o Japão é um país relativamente populoso, mais ou menos 100 milhões de habitantes, a população vive em 21% do país, só nas planícies litorâneas. Essas montanhas, com raras exceções, claro, elas são majoritariamente, galera, desenho esquemático. Com a vegetação nativa preservada. Por que, professor, o Japão preserva suas florestas? Eu, galera, já conversei com um japonês shintoísta, que é a religião oficial, né, do Japão, a religião majoritária da população shintoístas. E ele disse que existe um respeito próprio na cultura japonesa e da religião japonesa à questão natural. Professor, pode ser isso? Claro que pode, tá? A gente não pode se considerar. Só que existe um outro fator muito relevante também. Prevenção de erosão. Imaginem vocês se o Japão, que é um país que está praticamente toda a população ocupando as planícies litorâneas, a gente desmatasse essa cobertura vegetal. Isso favoreceria um processo de erosão muito rápido, muito significativo, causando uma série de deslizamento de terras, enfim, todos os prejuízos que a gente sabe que acontece aqui no Brasil, justamente também porque a gente não respeita a vegetação das encostas. Então, o Japão é um país que tem um índice de preservação ambiental muito grande. Pode ser pela questão cultural, claro, não todos considerando isso, mas fato é, galera, que a preservação, a tentativa de respeitar a natureza para que os impactos naturais sejam os mínimos possíveis, tá, os melhores possíveis, também tem a sua relevância. Tudo bem?
Tira um print aí, galera. E aí na próxima aula a gente finaliza falando dos aspectos humanos, econômicos e geopolíticos. Galera, eu não posso... eu fico falando muito, galera. Eu tenho que ser mais conciso, tá? Mas vai dar tempo, relaxa que vai dar tempo. Mas na próxima aula eu vou tentar ir um pouco mais rápido, correr mais rápido com o Japão, pra gente conseguir falar de Índia e começar a África já. Tá bom? Belezinha? Cara, se vocês não têm mais dúvida, se tem mais dúvida, né? Pode deixar nos comentários, claro. Se não tem mais dúvida, beijos, abraços, tchau. E até o próximo vídeo, galera. Até a próxima aula, galera. Perdão. Tá bom? Tchau, 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 gente. Até professor. mais. Obrigadão, Falou. hein? Boa semana. Pra vocês também. Boa semana. Tchau, tchau. Então, eu já tô acostumado. Tchau, gente. Até mais.